Então, fazer um resumo aqui de tudo, que às vezes pelo vídeo e pela fala é melhor do que apenas ler, né? Vou compartilhar a matéria de tributária escrita, e vou falando e lendo a matéria, né? E aí depois eu envio para você tudo que a gente tem escrito. Então, a matéria do César, do nosso primeiro semestre, vai desde o conceito de tributo até as imunidades e isenções, né? Então, vamos começar pelo conceito tributário, pelo sistema tributário e código tributário, né? Então, vamos lá. Nosso ordenamento detém a possibilidade dos estados e municípios criarem tributos, né? Então, os entes federados podem criar cada um seu próprio tributo, né? Com suas determinadas competências, né? Tem competências que só a União pode criar, competências que só o município ou o estado pode criar, né? Por exemplo, o ICMS, quem cuida é o estado. ISS, quem cuida é o município e assim por diante, né? Bem, vamos lá. Código Tributário Nacional é o conjunto de normas sistemáticas, né? Então, os elementos do sistema tributário nacional: poder de criar tributos, a competência tributária, né? Repartições de cada competência, limitações condicionais ao poder tributário e repartições da receita. Bom, então, que ele deu bem no começo, tributo. Tributo é gênero e ele se subdivide em 5 espécies, né? Então, nosso sistema nacional é pentapartite, né? Tem 5 espécies tributárias. Mas o tributo ele está constituído no artigo 3º do CTN, então que é toda prestação pecuniária compulsória, então toda prestação pecuniária que é em dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir. Então, em moeda, esse em moeda ele é repetitivo, porque a pecúnia já é dinheiro, né? E moeda também é dinheiro. Mas é uma toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Logo, se o agente fizer um ato ilícito, ele não pode ser tributado nisso, né? A gente vai ver adiante aqui que o fator de incidência do tributo não constitui ato ilícito. Então, ele pode fazer um ato ilícito que constitua um fato gerador do tributo. E aí sim vai recair o tributo. Aqui, é bom apenas revisar nesse cujo valor nelas possa exprimir, porque antigamente não se podia dar bens móveis ou imóveis como pagamento do tributo, né? Só que a ADI 2405 é possível dar bens móveis como pagamento do tributo, mas aí, né, como aqui, não pode violar a lei de licitação do município, né? A dação de pagamento de bens móveis também é permitida. E aí aqui a gente recai no primeiro, digamos, princípio, que é o pecuna non olet, né? Que é o dinheiro não tem cheiro, que foi criado na Roma Antiga, quando um imperador lá instituiu taxas para se usar banheiro público, e aí o filho desse imperador falou: nossa, mas as pessoas vão ter que pagar para usar o banheiro, né? O banheiro é um lugar fedido, imundo, essas coisas. E ele falou: pecúnia não olet, então o dinheiro não cheira. Então, por isso que vai recair sobre tudo. Bem, se o indivíduo oferir renda por um ilícito, recai tributo, né? Então, por exemplo, no caso, oferir renda, ele é fato gerador do tributo de imposto de renda. Logo, vai oferir tributo nesse fato gerador, mas não no ato ilícito em si. Tipo, na venda de droga. A venda de droga não vai recair, sei lá, ICMS pela venda. Mas se esse dinheiro que ele vendeu a droga for para a conta bancária dele, ele vai ter que pagar o imposto de renda e, né, por causa disso. Lei e medida provisória. A lei e a medida provisória ela pode criar, majorar ou extinguir tributos, né? Temos a lei, que já é o fato, é o suprassumo que a gente tem, e a medida provisória. A medida provisória pode fazer tudo que não esteja em reserva de lei complementar. Logo, ela pode criar, majorar ou extinguir tributos. É bom lembrar, então, que decreto não pode, mas medida provisória pode. Tá. E aqui a gente entra no tributo e suas espécies, né?
nosso sistema, como eu já disse, é pentapartite. Então, imposto, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Bem, vamos especificar cada uma delas, né? Imposto. Imposto é a única, é uma das espécies que não há vínculo nenhum com nenhuma contraprestação que o Estado faz. Então você paga tributo, você paga imposto por pagar, para existir a possibilidade, né? O fato, o ato gerador. Então é desvinculado de qualquer atividade estatal específica. Então não há uma contraprestação. Ele é subdividido em reais pessoais, reais independente da capacidade contributiva do cidadão, no caso do IPVA. Pessoal varia da riqueza do contribuinte, então ele é um dos princípios, né, da capacidade contributiva do agente. Temos os diretos e indiretos. O direto é contribuinte suporta os encargos sem repassar a terceiros, né, então ele não pode repassar uma obrigação para outros, ou indiretos, que é suportado por outras pessoas, caso do IPI e ICMS, ele vai repassando de cadeia em cadeia. Proporcionais, progressivos e seletivos é o que já diz, né? É proporcionais, ele é proporcional à alíquota e à base de cálculo. Progressivos, a alíquota que sobe, né? Proporcional é a base de cálculo que a alíquota é única e a base de cálculo vai indefinindo. Alíquota, progressivos é que a alíquota vai subindo de acordo com a base de cálculo, e seletivos que é em relação à essencialidade do produto, no caso do IPI como obrigatório e o ICMS que também é ele pode ser, né? Ele não é obrigatório, mas pode ser. Então, caso o Estado entenda pela seletividade do IPI, do ICMS, ele é obrigado então a distribuir a alíquota dele. A taxa, existem duas taxas que a gente tem hoje, é uma espécie vinculada a uma contraprestação. Então, diferente do imposto, existe uma contraprestação e você paga por isso. As taxas que a gente tem é a taxa de polícia e a taxa de serviço. A taxa de polícia vem do poder de polícia, né, que pode ser o poder de fiscalizar a conduta de um particular. E a taxa de polícia, ela pode ser cobrada sem que exista realmente a fiscalização, porque se é potencial a fiscalização, ela já pode ser cobrada. E a taxa de serviço é uma prestação de serviço público específica, divisível, independe do uso da parte contribuinte, né? Então, para uma taxa ser constitucional, ela tem que ser específica, divisível e saber o quanto cada cidadão utilizou dela. Então, por isso que a taxa de iluminação pública, por exemplo, não é constitucional, porque não há divisibilidade, não há possibilidade de identificar o gasto de cada um pela iluminação pública. Aí tem outras taxas aqui que são inconstitucionais, né, que devem ser mantidas por impostos, taxa judiciária, que se paga quando se usa, mas não é taxa de uso, taxa de coleta de lixo constitucional, a taxa depende do tamanho do imóvel. Base de cálculo da taxa, não pode ser a base de cálculo do próprio do imposto, tem que guardar correlação com a contraprestação, mas pode ter mais elementos na sua base de cálculo. Né? A contribuição de melhoria é uma forma de ressarcir os cofres públicos por uma obra pública que foi feita e valorizou um imóvel particular. Então, por exemplo, se uma praça for construída em um bairro e essa praça aumentar o valor do seu imóvel, você vai ter que pagar uma contribuição de melhoria, né? Mas existem diversas particularidades com essa taxa, né? Que é necessário verificar quanto que aumentou o valor da obra em si, o valor que aumentou da valorização, a área afetada, tudo mais, mas é bom. Empréstimos compulsórios, somente será criada por lei complementar, será criada em razão de calamidade pública, guerra exterior iminente ou investimento público de caráter urgente. Né? Então, empréstimo compulsório, deve ser obrigatório, e só em calamidade pública, guerra exterior ou alguma urgência. Né? Lembrando, lei complementar, nunca medida provisória.
é restituído, né? É um empréstimo que você faz e depois você vai ser ressarcido. As contribuições especiais, que aí vão ser subdivididas, né, em contribuições sociais gerais, seguridade social e tudo mais. Mas é para fomentar, por exemplo, as sociais é para fomentar a dignidade da pessoa humana, a seguridade social é para o financiamento da seguridade social, entre outras, né? Acho que não tem muito o que falar. E aqui a gente vai para os princípios. Aqui. Vamos lá, vamos para o primeiro princípio, o princípio da legalidade. Bem, o tributo, ele é algo obrigatório que a gente não tem como escapar, né? É uma prestação compulsória, logo ela interrompe nossa vida, né? Ela tira a nossa parte, que é o dinheiro da nossa vida, e por isso que é sempre necessário a lei para se criar e majorar um tributo, né? Então aqui, ó, não há violação do princípio da legalidade um tributo ser criado por medida provisória. Como eu já disse, a medida provisória pode tudo menos invadir a reserva de lei complementar, e que está reservada à lei complementar. Normas gerais, empréstimos compulsórios, de imposto sobre grandes fortunas. Existem algumas exceções para desse princípio da legalidade, que é bom lembrar. Alterações de base de cálculo e alíquota, né? Então, vamos lá. Nos impostos parafiscais, são os impostos que são feitos para intervir na economia, então, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, entre outros. A alíquota pode ser alterada por Poder Executivo. Então, não é necessário, então pode ser alterada por decreto, não é necessário lei. Se de combustíveis pode ser alterado pelo Poder Executivo, que também é uma forma de intervenção na economia, e alíquotas interestaduais do ICMS podem ser alteradas pelo Poder Executivo também. Alíquotas de ICMS sobre combustível serão estabelecidas por convênio, atualização da base de cálculo pode ser feita pelo IPTU e IPVA. Tá, isso aqui não tá. Princípio da isonomia. Princípio da isonomia, tratamentos diferentes para quem está em estados diferentes, né? A isonomia ela está muito relacionada à capacidade contributiva, que também decorre outros dois princípios da isonomia, que é o princípio da uniformidade geográfica, que é que a União não pode instituir tributos diferentes para determinadas regiões. Então, ela deverá uniformizar toda a cobrança, né? Lembrando que essa uniformidade geográfica ela não quer dizer respeito a uma igualdade intrínseca. Né? Vamos lembrar quando a gente estudou Aristóteles sobre a igualdade em relação à equidade. Né? Então, caso alguma região esteja passando por alguma dificuldade ou seja desigual a outra, ela será tratada diferente para se igualar. Né? Então, a uniformidade e a isonomia é tratar iguais os iguais e diferentes os diferentes na medida da sua diferença. Né? E retroatividade e suspensões. A retroatividade, como a gente também tem no direito penal, é que a lei não pode retroagir no tempo para prejudicar um fato gerador pretérito. Né? Ela vem do princípio da não surpresa, que o contribuinte não pode ser surpreendido por uma carga ou majoração de tributos que não estava preparado para que ocorra. Né? É, tá, existem algumas exceções para o contribuinte da irretroatividade. Então, a lei não vai se aplicar ao fato pretérito, né? E também ela não se aplica, ok? Esse é o princípio basilar. A lei vai retroagir quando ela for meramente interpretativa e quando ela não definir ou ela abrandar uma penalidade, né? Em um caso definitivamente não julgado, então que não tenha
trânsito em julgado, né? Então, a penalidade, uma multa menos severa, deixa de ser tratada como infração, então é aplicada a retroatividade em prol do contribuinte. Existe também uma exceção à retroatividade para fisco, né? Que é quando uma lei ampliar a fiscalização e processo de apuração e poderes investigativos da Fazenda Pública. Também vai retroagir. A gente tem dois princípios aqui, que também são relacionados ao princípio da não surpresa, que é o princípio da anterioridade de exercício e da noventena. Anterioridade de exercício é que você não pode cobrar um tributo no mesmo exercício que ele foi criado. Então, se ele foi criado em 2019, ele só vai poder ser cobrado a partir de 2020. E o princípio da noventena, que é a mesma coisa, só que em relação à alteração dos impostos nos últimos 3 meses do ano, né? Então, muitos entes federados, eles alteravam seu imposto, ou criavam impostos, no último dia do ano, uma semana do ano antes, que aí seria, né, ainda existiria a surpresa, né? Então, por isso que foi criado o princípio da noventena, de ter pelo menos 3 meses aí, mesmo que o ano passe, né, para que seja feita essa cobrança. Que é bom lembrar, se o tributo diminuiu, faz o efeito no mesmo momento, porque não vai ser uma surpresa, né? Ele, não vai ser algo que ele não vai estar preparado, ele não vai conseguir suportar. A mesma coisa com a isenção, né? Ela torna-se imediatamente exigível, porque a isenção é deixar de cobrar legalmente, né? Então, o agente, o contribuinte, ele pagava e o tributo existe. Então, não existe uma surpresa de nossa, não existia esse tributo e agora existe, ou majorou e eu não estava preparado. Então, ele sempre existiu, só que existe uma isenção, uma, uma dispensa legal de pagar. Então, caso seja revogada a isenção, é cobrado normalmente, porque não há a surpresa, né? Aqui é bom lembrar a necessidade de respeito na noventena e anterioridade, pois a revogação do benefício fiscal representa a majoração indireta do tributo. É diferente de isenção, é um benefício fiscal. Existem exceções à noventena e à anterioridade, que também são exigidos imediatamente, então não precisam respeitar nem noventena nem anterioridade. Os impostos extras fiscais, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, empréstimos compulsórios, que é óbvio, né, que é por uma calamidade pública, guerra, alguma coisa assim, e o imposto extraordinário de guerra, mesma coisa que os empréstimos compulsórios, só que são impostos. Devem respeitar a noventena somente IPI, CID combustíveis, ICMS combustíveis e contribuições sociais. Então, é necessário respeitar apenas 90 dias, então pode ser cobrado no mesmo ano, só respeitando os 3 meses aí. E respeita somente a anterioridade, que é o imposto de renda, e o IPTU e IPVA quando alterado for a base de cálculo. Medida provisória majorando tributo. Anterioridade e noventena são contados a partir da edição da medida provisória. Os requisitos também são a conversão da lei até o último dia do exercício que foi editado no MP, para que seja cobrado no ano seguinte. O princípio do não confisco é que não pode existir tributos nem multas que sejam em caráter confiscatório, caráter que venham a ser prejudiciais ao contribuinte, né? Então, é um conceito jurídico indeterminado, então dependerá do caso concreto. Então, se aplica as multas, a multa não pode ter caráter confiscatório, sempre que possível deverá ser mitigado e o caráter confiscatório ele é mitigado nos tributos extrafiscais, né? Então, por exemplo, imposto de importação, 60%. Se fosse ICMS, seria um confisco, né? 60% de imposto é muita coisa, mas não se aplica aos tributos extrafiscais porque justamente estão ali para regular e intervir na economia, né? Então, estimular ou não estimular, por exemplo, a importação. Princípio da não limitação do tráfego. Então, o não pagamento do tributo não pode impedir de você usufruir do seu direito de ir e vir. E a mesma coisa acontece no caso de carga, né? O não pagamento do tributo não pode impedir que sua carga seja entregue ou sua carga seja liberada. É,
Aqui tem alguns princípios que são princípios que não existem muita tecnicidade, né, que é o princípio da confiança legítima, que é confiança legítima. O princípio da neutralidade, que é neutralidade. A União, os estados e município não vão intervir na concorrência, não podem criar isenções, benefícios fiscais que interfiram na concorrência entre os contribuintes. O princípio da praticidade é que sempre que possível o fisco vai arrecadar e fiscalizar de formas mais práticas e mais coesas, né? E aqui, para acabar a matéria, são as imunidades e tudo mais. Então, a imunidade é toda a não incidência constitucional qualificada. Então, é bom lembrar que imunidade é diferente de isenção, que é a imunidade de alíquota zero, que é diferente de não isenção, de não incidência, né? Então, a gente pode ver que a imunidade ela sempre está prevista na Constituição. A isenção é infraconstitucional, vai depender do ente federado, institui sua própria lei e tudo mais. A alíquota zero é a ausência de elemento quantitativo do tributo e a não incidência é a hipótese de que o tributo não existe, né? Não é uma situação específica, não é uma situação hipotética específica. Então, imunidade. Imunidade somente abrange impostos, patrimônio, renda e serviço. Bom lembrar isso. Patrimônio, renda e serviço. Imunidade recíproca. Imunidade recíproca é que os entes não podem cobrar impostos de patrimônio, renda e serviço entre eles. Então, a União não vai cobrar impostos de patrimônio, renda e serviço de estados nem de municípios e assim por diante. Então, impede impostos, ok? É bom lembrar disso, que a imunidade só está relacionada a impostos. É diferente de tributo. Tributo, divisão de 5, imposto, uma das divisões. Extensivo às autarquias e fundações e instituições mantidas pelo poder público, certo? E aqui, é bom lembrar que, então, a imunidade ou isenções não podem interferir na concorrência. Só que, por exemplo, Correios, Infraero e Casa da Moeda são monopólios constitucionalmente constituídos, logo se aplica às imunidades, porque não existe concorrência com os Correios, a Infraero e a Casa da Moeda, né? Se aplica em sociedade de economia mista que é acionária, porque aí voltaria a remuneração aos seus controladores. Que você pode ler, mas não é tão relevante pelo menos para a matéria do César, né? Para a prova aí. Imunidade dos tempos, aí imunidades vão respeitar, essa imunidade respeita a dignidade da pessoa humana, né, de ter direito à crença. Então, a imunidade dos templos, ela se aplica ao templo em si, onde tem o culto, e às benfeitorias do templo, né? Então, outras partes que fazem parte do templo também, não o templo onde existe o culto apenas, também são imunes. Maçonaria não é imune porque não é religião e não é ente beneficente. Cemitério só tem imunidade se for uma continuação do sentimento religioso. Então, o cemitério, para ter a imunidade, precisa ser coligado com alguma religião. Imunidade subjetiva, imunidade de patrimônio e renda de serviço dos partidos políticos, fundações e entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos. Mas pode ter lucro. É interessante lembrar que sem fins lucrativos não é necessariamente uma instituição que não tenha lucro, mas que o lucro seja aplicado no Brasil e em decorrência da atividade dela. Aqui, ó, a finalidade do bem. Então, se o bem de uma entidade beneficente ou do templo também estiver coligada com as mesmas finalidades do templo e da entidade beneficente, também é aplicada a imunidade. Imunidade de livros e músicas é o que se já diz, né? É a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Não se aplica aos autores nem editores. Proteger a propaganda, a propagação de informações e cultura. E em relação à música, são músicas produzidas no Brasil ou por músicos brasileiros,
ou que sejam interpretadas por artistas brasileiros. Aqui acaba aqui então na página 14, né, esse resumo. E aí a gente vai ter só mais um resumo aqui, que é um outro resumo, que vai estar também falando dos mesmos assuntos, né? Então, que é só, esse aqui é só para P2, né? Então, anterioridade. Então, aqui ele faz esse é o resumo do Gabriel. Ele faz alguns resumos dos empréstimos compulsórios, imposto de extraordinário de gado, contribuições, CIDs, que são exceções da anterioridade. Noventena, também dá uma explicada aqui, exceções da noventena, as exceções da autoridade de exercício financeiro deveriam respeitar apenas noventena, autoridade de exercício financeiro apenas, isonomia e igualdade tributária, aqui ele tem, né, alguns tributos também que eu vou também te enviar para facilitar aí. Mas é basicamente tudo que eu falei já. Então é isso, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí. Isso, valeu, falou.